Uhum. Boa tarde, senhoras e senhores. Agradeço o bom senso de todos na tentativa de aproveitar essa última janela de legalidade para a gente contratar os nossos colegas do processo seletivo. Eu confesso que não consegui falar com o José, como sempre, tentei ligar e deixei uma mensagem falada. Ele não se pronunciou. Então, talvez ele não tenha visto, mas nós temos número legal para fazer o ato. Então, me sinto bastante tranquilo e posso, inclusive, questionar na sequência, quando o senhor se saudar, doutor Felipe, se podemos dar sequência ao ato com 3 diretores, mas no devido tempo, quando o senhor der o boa tarde, já pode também se manifestar se podemos fazer com 3 diretores e se está dentro da legalidade. Agradeço a aquiescência, né, a pedido da comissão do processo seletivo, ao Tiago, e saudando então os senhores, né, o Paulo Henrique Guimarães, em ordem alfabética, o diretor Noril, o Haroldo Luna Cavalcante, nosso diretor de administração sistêmica, o nosso advogado-geral regulador Felipe Borges, boa tarde, e também ao doutor, posso chamar assim, doutor é formado, né, Tiago, advogado também, é o nosso analista superintendente de energia e também presidente da comissão do processo seletivo. E a Leia presente aqui em sala. Abro a palavra para se quiser se saudar, e na saudação que a gente já testa os equipamentos, se o doutor Felipe puder manifestar, se podemos dar prosseguimento com o número que temos de presentes. À vontade, senhores. Boa tarde, senhoras e senhores, que tenhamos uma excelente reunião. O diretor Paulo Noril. Diretor Noril. Boa tarde, presidente. Boa tarde, diretor Paulo. Boa tarde, diretor Felipe. Boa tarde, diretor Haroldo. Boa tarde, nosso amigo e superintendente Tiago. Boa tarde, Aleia. Temos uma excelente reunião extraordinária. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Aleia, chefe de gabinete, diretor de transportes e rodovia Paulo Henrique Monteiro Guimarães, Mauri O'Hara, diretor de energia, saneamento e ferrovia, doutor Felipe Borges, nosso advogado-geral e procurador do Estado, Tiago Alves, nosso superintendente de energia e presidente dessa comissão, e demais colegas que estão participando dessa reunião. Uma ótima tarde para todos, boa reunião e bom final de semana para aqueles que eu não for possível a gente encontrar. Um ótimo final de semana para todos. Obrigado. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores diretores. Com relação à suscitação de dúvida, eu informo que o quórum de 3 diretores é suficiente para deliberação, não havendo qualquer prejuízo na presente reunião deliberativa. Obrigado, doutor Felipe. Com essa elucidação, nesse momento eu vou prejudicar a Leia, ela já saudou hoje. Quer saudar rapidamente? Então, tá bom. Então, vamos atropelar um pouquinho por conta do tempo, que urge, né? O tema é o que está na pauta, eu peço a presença divina para que possamos pautar, e trata-se da 8ª reunião extraordinária deliberativa de diretoria executiva colegiada, provocada pelo nosso presidente, e peço desculpa, Tiago, já abro a voz para o senhor, que acabei cortando o senhor também, não só a Leia. Provocada pelo Tiago, que está presente, né? No intuito de não perder a janela de contratação do processo seletivo temporário, e ao qual eu já abro a palavra para que faça as devidas explicações, e se for necessário a gente coloca o processo para que possamos deliberar. Tiago, a palavra está com o senhor. Pode ir. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos diretores, Paulo, Noril, Haroldo, ao doutor Felipe, a Leia e todo mundo que nos assiste. Pois bem, esse é o processo seletivo, né?
a urgência da deliberação, da presente deliberação, se dá por conta da janela eleitoral, né? Então a gente tem até o dia de hoje para fazer a convocação desses servidores, de modo que são os últimos 2 cargos que permanecem vagos, né? Então, sob pena de a gente não preenchendo ter um prejuízo para a AGER. O processo ele já está todo instruído, né? Tem a justificativa da comissão juntada ao processo, e tem o parecer jurídico, né, da AGE, com a homologação da AGR, com a homologação da PGE. Né? O processo foi devolvido hoje para o gabinete da presidência, razão pela qual somente hoje teria condições de ser deliberado pela diretoria. Né? No mérito, trata-se da alteração dos perfis, né, de 2 cargos que, mesmo após os 3 editais, não foram preenchidos, né? Em razão dessa vedação do período eleitoral, se a gente fosse lançar um 4º edital, só seria possível a contratação no ano que vem, o que iria contrário à urgente necessidade de preenchimento dessas vagas. Né? Então, essas alterações de perfis vai possibilitar o aproveitamento do cadastro de reserva já existente dos editais vigentes, né, de modo que a gente, né, tão logo adote as providências cabíveis, já tenha condições de chamar os servidores. Bom, resumidamente é isso, continuo à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários. Feito. O senhor tem, só para nos ajudar, Tiago, como projetar o processo, só para ver os 2 nomes que nós precisamos chamar, ou a Leia já pode projetar a ata? Você que está com a projeção, Leia, vamos projetar a pretensa ata, que eu acho que já tem o nome certinho, para que a gente possa deliberar, e se requer mais alguma explicação por conta da diretoria, para que possamos fazer daí a devida votação. Ela está invertendo só a projeção. Pode aumentar o tamanho. Vamos fazer uma leitura da pretensa ata para ver se está em concordância da comissão da presidência, se é isso que ele pediu, e também o entendimento de todos os diretores para que possamos votar pela... Pode fazer a leitura, senhora Leia. Cumprimentando toda a diretoria novamente. Item 1 de pauta. AGER Pro 2022-00119, processo seletivo, assunto, contratação de pessoal, contratação temporária de servidores, processo seletivo da AGER-MT, pauta solicitado pelo diretor-presidente regulador, a diretoria executiva colegiada da AGER, com fundamento na justificativa e parecer jurídico que constam no processo AGER-DIC 2022-04980 e AGER-CAP 2022-07938, respectivamente, instruído no processo supra mencionado acima, por unanimidade, né, ainda aguardando a decisão de toda a DEC, vota por alterar o perfil do cargo de analista regulador Ciências da Computação e ou Sistemas de Informação para analista regulador Engenheiro Civil. Item 2, alterar o perfil do cargo de analista regulador economista para analista regulador contador e determinar o chamamento dos candidatos classificados obedecida à ordem de classificação para preenchimento das vagas em questão, mesmo antes da publicação no Diário Oficial. Os diretores estão esclarecidos sobre o tema, requer mais perquisição ao Tiago. Pode ser em ordem alfabética. Diretor Paulo. Presidente, tendo em vista, já tem um parecer jurídico, né, Tiago? Sim, podemos Já, pedir confirmação. Né? Podemos pegar a confirmação do Dr. Felipe. O senhor quer confirmação dessa substituição? Ele está presente. É só isso. Por gentileza, doutor Felipe, o senhor concorda com a afirmação? O Tiago já se manifestou, já que o parecer jurídico já consta nos autos, inclusive homologado pela subprocuradora. Perfeito. Acho que o Paulo só pedia se tinha sua aquiescência, né, nas falas do Tiago e considero que elas foram feitas, né? Agradeço. Doutor Paulo, mais algum esclarecimento? Não, estou satisfeito. Doutor Norio, mais algum esclarecimento? Pode falar, Norio, eu tenho uma pergunta.
Pode falar, Noril, desculpe. Estou satisfeito, presidente, para votar. Não. Tá ótimo. Tiago, a única pergunta, e talvez de cunho também é legal, é se devemos citar os nomes dos que vão ser convocados. Eles precisam sair em diário oficial? Não nessa publicação, presidente. Aqui é só a alteração do perfil, né? A convocação é um ato que só o senhor assina, né? Que tão logo essa ata seja assinada por todos os diretores, aí eu elaboro e carrego no Segadoc para o senhor assinar. E faço a pergunta, também tem que sair no diário oficial de hoje ou poderia sair em outro dia daí esse chamado? Então, assim, como tem essa questão da janela eleitoral hoje, a decisão vai ser adotada hoje, né? O ideal, penso eu, o doutor Felipe pode acrescentar aí, é que essa decisão fosse publicada no diário oficial de hoje. De toda forma, vai no site da JAR de hoje, né? Eu vou falar com a Débora para tão logo a ata seja assinada por todos os diretores, a gente já carregue no site da JAR, que é um dos meios oficiais de publicação dos atos do edital. O diário oficial seria bom, se não for, não vê. Aí tem que ver com o doutor Felipe se há algum prejuízo sendo o diário oficial de segunda. É isso mesmo, Tiago. O fato de não ser publicado hoje no DOI não gera vício à contratação. O importante é que a decisão seja hoje e que os contratos sejam firmados com a data de hoje. E se a decisão, doutor Felipe, pelos motivos expostos pela Leia, não sair hoje no diário oficial, há prejuízo ou poderia, da forma que o Tiago fala, só com a colocação no site e sair com a data retroativa na segunda, teria prejuízo? Mesma ideia, presidente, sem prejuízo. Sem prejuízo, tá bom, perfeito. Então vamos fazer o ato, eu só peço então que os diretores sejam céleres assim que a senhora Leia colocar para assinatura, né, para que tenha o ato assinado. O doutor Paulo pediu para falar, fique à vontade. O senhor não vai submeter à votação, presidente? Sim, para que daí eu só estou alertando que assim que votado, né, a gente seja rápido na assinatura. Estou atropelando um pouquinho e obrigado também pela questão de ordem. Então, da maneira como está escrito e lido pela chefe de gabinete, quando a gente entende aqui por unanimidade, vota dos presentes, né, eu acho que seria dos presentes, tem que citar ou é exagero, doutor Felipe, que é a unanimidade dos presentes? Porque está faltando um diretor? Acho que é relevante, presidente, citar que é a unanimidade dos presentes, e não a unanimidade da diretoria. Por unanimidade dos presentes decide ali, unanimidade dos presentes, porque senão parece que teria todos, me pareceu, só para soar bem, né, uma vez que não temos 100% presente na reunião. Eu acho que ficou bem legal. Obrigado pela sua ajuda de sempre. Agora sim, vamos então submeter para aprovação dessa decisão, na forma que está projetada, escrita e corrigida em tela. Diretor Paulo, qual é o seu voto? De acordo, presidente, eu voto aí pela alteração dos perfis. Perfeito. E pelo chamamento dos classificados. Perfeito. Obrigado pela A e B e C, né, que alteraram o perfil, os dois perfis e determinar o chamamento. Perfeito. Isso. Perfeito. Doutor Noril, como o senhor vota? Também voto por alterar os perfis, presidente, de acordo com os itens A, B e C. Perfeito, e determinar o chamamento, né? Perfeito. Então, essa presidência também vota pela forma que nós estamos expressando, que é alterar o perfil do cargo de analista reguladores, né, de ciência e computação e sistemas da informação por analista regulador de engenharia civil, também alterar o perfil do cargo do analista regulador economista para analista regulador contador e pela determinação do chamamento dos candidatos classificados, obedecida a ordem de classificação para preenchimento das vagas. Que é o mesmo antes da publicação do Diário Oficial. Então, dessa forma, considero encerrada a votação e agradeço a presença de todos e desejo um excelente dia de trabalho. Assim que puderem, gentileza, assine a ata que a chefe de gabinete vai falar, ela vai envidar esforço para que o Diário Oficial consiga fazer hoje, mas já mencionado que pode ter algum prejuízo por conta da temporalidade, mas isso não causa ilegalidade, pelo que o advogado-geral regulador manifestou, né, doutor Felipe? Então, pode falar, eu vi que o senhor abriu a câmara, se quiser falar, fique à vontade. Não, presidente, não ia falar nada não, é só me preparando para a despedida. Perfeito, eu achei que poderia querer falar, então um excelente dia de trabalho a todos e obrigado por rapidamente atender e tentar ainda
fazermos todos os atos necessários para a boa condução da agência antes do início das restrições. Boa tarde, Perfeito. Boa tarde a todos. Bom final de semana. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.